Olá, pessoal, bem-vindo para mais um programa, Observatório da Política, no qual a gente agora está nos propondo a fazer um debate sobre a geopolítica nacional e internacional, mais uma vez com os professores colaboradores, professor Arquimedes Fabrício, professor Edivan Alves. E sem mais, vamos trazer aqui os pontos que trouxeram uma grande repercussão durante a semana toda, sabendo que hoje a gente inaugura o nosso troféu Passa Pano, mas aí a gente deixa mais na frente. E aí, dentro da nossa pauta, o que nós iremos discutir aqui, a lista, a famosa lista tosca dos detratores do governo federal. Vamos conversar um pouco sobre a indicação e aceitação de Sérgio Moro para ser mais um, incorporar o corpo jurídico da OAS, e aí a gente vai explicar um pouquinho disso, e conversar sobre a pesquisa que saiu agora esse final de semana, que mostra Bolsonaro na frente, mas com algumas variantes que é importante da gente analisar. Então, diante desses destaques que nós vamos conversar aqui com os professores, com os nossos colaboradores, e aí eu chamo para a gente iniciar a nossa conversa o professor Edivan Alves. Professor Edivan Alves, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, ao nosso bate-papo. E aí gostaria de começar com o senhor, sua opinião, sua visão sobre essa famosa lista dos detratores que movimentou o debate político essa semana. Bem-vindo mais uma vez. Vamos liberar o áudio, professor Edivan. Isso é um Pronto. costume claro da frequência da utilização. Boa noite a todos, Tranquilo. boa noite, Fabrício, Alberes. É o seguinte, você tem que ler uma ou duas vezes as reportagens e escutar sobre isso para você acreditar que de fato isso está acontecendo. Porque de uma forma tão, como nós comentávamos, tão amadora, tão sem sentido, de uma qualidade tão baixa, que você passar a utilizar recursos e você pedir para fazer um acompanhamento disso com relação a pessoas que sejam críticos do governo, que sejam apoiadores, ou que se consideram como neutros, por exemplo. Também eles usam essa questão aí nessa pesquisa. É de uma total falta de nexo, é de uma coisa absurda, porque a forma como eles justificam, a forma como eles colocam o porquê dessas questões, quem são aqueles jornalistas, blogueiros, youtubers, esse pessoal que trabalha nessa linha de formação de opinião, que trabalha com jornalismo, né? E colocam-os como pessoas que, como influenciadores digitais principalmente, né, que é uma grande máxima desse momento, mas exclusivamente devido à questão principal de críticas ao governo, ou que seja apoiadores do governo, e como eles colocam o contato em si, para ficar sendo monitorado, caso não concorde, para ficar de alerta, para o governo agir no sentido de esclarecer as possíveis contradições ou críticas que essas pessoas falem contra o governo, e aqueles que são apoiadores receber informações, receber comunicação diretamente do governo, no sentido de estabelecer um contato e, assim, continuar essa linha de apoio e de observação do governo. Uma coisa totalmente sem sentido, sem nexo, extremamente amadora. Aliás, isso é próprio, um retrato, vamos dizer assim, bem popular, né? Mas extremamente formal. É um retrato desse governo, de iniciativas toscas, como a gente sempre gosta de falar, e que essa é mais uma que se estabelece e que não tem fundamento. Impressionante. Bem-vindo mais uma vez, professor Arquimedes Fabrício. Professor Arquimedes Fabrício, o que é isso? Lista de detratores. Detratores, favoráveis e neutro. Nos explique, por favor. Eu acho boa noite a todos, onde estiverem nesse momento, né? Um abraço.
Eu acho que isso é o retrato do nosso desenvolvimento. É um baixo nível triste. Isso a gente remonta, e aí a história nos conta, as listas negras que haviam na ditadura militar no Brasil. Mas acho que não chegamos nem a tanto, porque observando a lista e o que foi colocado como algumas observações, minha gente, isso é pobre demais, isso é muito nojento. É nojento. Isso é asqueroso. Não é? Eu acho que tanta coisa para fazer nesse país que tem, tanta bronca para se resolver. E os caras preocupados com essas situações, eu acho que o desgoverno do Brasil está imenso. Né? Eu pauto por aí. A gente tem uma situação de desgovernabilidade muito acentuada, muito presente, né? Que tem que ser, então, tirado isso do poder. A população tem que se manifestar, tem que correr atrás, tem que reivindicar, e não cruzar os braços como está fazendo e aceitando tudo sem nenhuma reação. Isso nos causa medo. Né? A grande massa está calada, a grande massa está sem se manifestar, aceitando tudo que lhe joga. Minha gente, o professor foi muito feliz quando colocou, não é, que é situação que não se explica, não se explica. Poxa, são jornalistas, são profissionais que têm formação, que têm um amplo acesso a vários ouvintes, leitores, telespectadores em seus veículos que eles trabalham. Em todo o país vai ter profissionais, jornalistas que são contrários ao governo e que são favoráveis ao governo. Então, por que esse assombro agora por parte do governo? Será que essa lista vai representar o quê? Alguma ação do governo contra esses profissionais? Já começa, então, a se alimentar uma série de especulações. Vão perseguir? Vão fazer alguma ação contra esses profissionais? Talvez agora não, porque tornou-se pública a lista. Mas se não tivesse se tornado público, poderia acontecer? Com certeza. Então, voltamos à ditadura, minha gente. Voltamos aos porões da ditadura. Vamos ter que realmente vivenciar de novo isso. Eu digo a você, Alberes, que eu estou, mais uma vez, né, como sempre, com esse governo decepcionado. Né? Não vejo por onde ter condições de continuar governando o atual governo do país. Eu acho que tem que se realmente passar esse Brasil a limpo, como se fala, então, no jargão político. Mas a população deveria fazer isso, ou começar a fazer isso, a cobrar, a exigir, a fiscalizar, enfim, está de braços cruzados. Não sei se vai dar tempo para isso acontecer até 2022 e chegar, não. A empresa que foi contratada para fazer uma série de serviços, inclusive fazer esse balanço sobre os analistas políticos que têm mais influência aqui no país, saiu agora à noite que já foi escanteada, tá certo? Já não faz mais parte do governo federal, o contrato já foi encerrado. Assim, a gente percebe que se a empresa fez isso é porque ela foi contratada para tal, ponto. O grande problema que a gente consegue perceber, né, que é uma convergência aí na nossa fala, vocês e na minha aqui, é que é uma situação tão tosca, é uma situação sem proporções, é uma situação tão amadora que só mostra mais uma vez o retrato, a fotografia desse governo. Porque eu acho que o debate ele se amplia quando a gente começa a perceber o ponto também que o professor Arquimedes colocou. Essa lista tem qual objetivo? Apesar que nessa lista tinha dizendo, né, o nome de todos, se ele era um detrator, se ele era um favorável, se era um neutro, e tinha as sugestões. Olha, para fulano, vamos mandar tal ferramenta, tal informações, para ver que ele está equivocado. Mas, olha, isso sempre existiu na história do Brasil. Analistas que analisam com o coração, com o fígado e com a razão. Isso não é motivo
motivo nenhum de você contratar uma empresa e dentro desse contrato você colocar uma situação tão tosca como essa. Ao contrário do professor Arquimedes, nem de longe eu não estou decepcionado, porque a forma como esse governo vem se organizando, assim, já se passou todo e qualquer tipo de expectativa que a gente poderia ter. Então, a gente traz esse ponto aqui para a gente debater, porque é algo assim, muito rasteiro, é algo muito raso. O professor Edvan colocou aí uns adjetivos bem interessantes, é algo muito raso, mas repito, mas é algo que mostra a essência desse governo. Vamos fazer o que agora? Com essa lista em mãos, agora que foi vazado, né? Agora que muitos já se posicionaram. Então, é mais um ponto que a gente entende que é algo tosco, imbecil, raso, assim, os piores adjetivos que a gente pode colocar para esse governo. Agora, uma coisa interessante, vejam, a gente percebe também, para a gente falar um pouco aqui antes de falar de Sérgio Moro, a gente percebe que parte do campo progressista da esquerda, daqueles que atuam nas redes sociais, vocês já perceberam que é uma turma que não se propõe a fazer um debate propositivo, de tentar trazer, alertar a população, mostrar o que é essencial, que ficam naquelas situações. Olha, Bolsonaro disse que amanhã ia chover. Olha, Mourão disse que hoje o Flamengo ia perder. Só no oba-oba. Olha, isso é proposital que eles fazem, tira atenção, mas só que para aqueles que produzem conteúdo para as redes sociais, o que eu percebo é que muitos não estão interessados em um debate propositivo, mas pegar fragmentos de uma fala e tentar repercutir ela de uma forma que você possa passar dias e dias repercutindo isso e fugindo da questão que ela é necessária. E aí, eu já digo logo, eu acredito que aquilo que é necessário para o campo progressista, se quiser alguma coisa em 2022, é desde ontem traçar um plano de governo que venha a substituir esse que está aqui hoje. E dentro disso aí, apresentar à população a viabilidade desse plano de governo, para que a gente possa começar a focar um debate mais propositivo. Porque senão vamos ficar mais uma vez trazendo coisinhas inúteis, fúteis, para um debate muito específico, se a gente sabe que os problemas são estruturais. E aí, professor Edvan, falando em problemas estruturais no Brasil, essa agora, do até então, até pouco tempo atrás, o grande super-herói da direita brasileira, o grande super-herói dos conservadores, Sérgio Moro, assumiu o governo Bolsonaro, brigou, saiu, era juiz, voltou a ser advogado e agora foi contratado por uma empresa que trata das pendências judiciais da OAS. E a OAS foi uma empresa pela qual Sérgio Moro condenou ela algumas vezes. E foi a OAS também que trouxe aquele caso do triplex de Lula e que já foi visto que documentos agora da própria AES diz que aquele triplex que Moro condenou Lula é agora da OAS que contratou Sérgio Moro. Professor Edvan, qual a sua leitura dessa situação de Sérgio Moro e a OAS? Para começar, está justificado porque ele deixou a magistratura e foi para o governo Bolsonaro. Pronto, isso aí, só isso eu acho que já seria suficiente para você entender o que daí viria. Porque a partir do momento em que você... e olha que muitos dos seus críticos dizem, né, que obviamente não é um grande jurista, nem foi um grande... Era um juiz mediano que ganhou destaque a partir dessa presença nessas situações espetacularizadas que, né, a imprensa colocou em evidência em si, né? Mas isso, né, de certa forma, diante de uma realidade que se colocou no Brasil, com essa polarização, com a falta de uma consciência política, então as pessoas se informando, né, pelas redes sociais ou por frases feitas, então tomou uma dimensão muito grande. Mas o fato dele deixar a magistratura por mais de 20 anos, que poderia traçar um caminho muito mais elevado nessa área, e deixar tudo isso e entrar para dentro de um governo desse que já vinha todo estruturado
com isso que a gente está vendo hoje, como a gente falou isso, ó, como você falou, isso não é uma novidade, não. Isso aqui já era esperado. A gente já sabia disso muito antes. A partir de quando se cogitou nas prévias, antes das eleições. A gente sabia que daria desse jeito. E participar do governo também seria dessa forma. Então, essa atitude dele já disse porque hoje ele está nessa situação em si. Né? Já começa com toda a parte do lavajatismo, que tem suas contribuições com relação ao combate à corrupção e todo aquele processo, tem suas contribuições como uma operação, né? Colocou muita gente na cadeia e tal, tem todo um processo, ninguém vai negar sobre isso, não. Mas também ninguém pode negar toda a espetacularização e toda a festa, né, que se estabeleceu e o espetáculo político e aumentando ainda mais, né, todo um campo reacionário brasileiro no sentido de colocar em dúvida ou em xeque o nome de várias pessoas. Né? Então, isso é fato. Outro ponto também interessante em si, né? A questão básica, que aí, literalmente, colocou em panos limpos a verdadeira situação e projeção de Moro em si, é o fato de ter condenado Lula e depois se tornado ministro daquele que mais se beneficiou pela ausência pela ausência de Lula das eleições. Né? Então, isso aí já é uma coisa que está extremamente batida. A gente está repetindo aqui, porque, de fato, encaixa para você entender essa situação que chegou até hoje. Então, a partir desse momento, isso foi uma coisa tão sem sentido, né, que mostrou uma parcialidade grotesca. Então, isso já foi um fato. Se beneficiou com isso. Né? E depois, quando sai do governo, já entra em atrito, né, em busca de outros campos. Já se cogita com relação à questão política. Entra para a advocacia. Vai nessa parte agora desse escritório internacional, dessa grande empresa, e se depara com algo que ele não aceitou, porque segundo as colocações, né, as reportagens, inclusive com fontes, né, reportagens com fontes de jornalistas que vão a fundo nessas fontes em si, dizendo que esses documentos dessa empresa que dizia que o triplex não estava no nome de Lula, e sim da OAS, isso foi mostrado antes pela defesa ao próprio ministro, ao próprio juiz, então, que era Sérgio Moro, e que não recebeu. E logo depois estabeleceu a pena. Então, ou seja, como é que ele agora vai, né, jogar nesse time diante de uma situação dessa? Então, qual é a situação e a posição dele diante do conselho de administração, ou os diretores, eu não sei como é a parte do organograma administrativo dessa empresa que ele está trabalhando, que vai representar agora. Então, ou seja, já vai entrar num local onde algumas peças já não se encaixam. Então, vou voltar a afirmar e terminar a fala aqui, essa situação de Moro é uma prova cabal pelo fato de ele ter deixado a magistratura e ter entrado nesse governo. O que vier daí não me surpreende de jeito nenhum. Professor Arquimedes, Moro sempre foi herói e agora virou bandido? Ou Moro está se mostrando aquilo que ele sempre foi? Para os seus fãs, né, ele sempre era o super-herói do Brasil. Aquele que com Bolsonaro ia salvar a pátria. Mas tá dando aí, mostrando a cara dele de verdade, não é? Eu concordo com o Edivan quando ele disse que atrai os holofotes no lavajatismo, não é? E fica provado, Alberes, mais uma vez, aquilo que foi dito na época, até pelo próprio condenado por Moro, o ex-presidente Lula. O triplex não era dele. E ele foi sentenciado pelo triplex também. Pelo sítio e pelo triplex. Não é? Então, a gente percebe que a trajetória de Moro no judiciário sempre foi, como também colocou bem Edivan, mediana. Eu digo que sempre foi questionada. Seus pares não eram muito favoráveis ao que ele colocava, ao que ele pensava, ao que ele decidia. Deixou o judiciário, poderia ter uma carreira aí meteórica, aliás, e ter uma tranquilidade no futuro, não é? Em termos de financeiro, mas foi para o meio político, que seria já a estratégia pensada dele. Tá? Foi para atuar como ministro, discutiu com o chefe maior do circo, saiu do ministério
E aí, então, desponta agora Moro em duas situações. Primeiro, como você colocou na abordagem do tema inicial, um possível nome à presidência da República. Segundo, como consultor da OAS, a empresa ao qual ele sentenciou muita gente. Então, até que ponto chega a cara de pau desse indivíduo? Não é? E a gente vai ter também o seguinte, a população brasileira vai ter condições, vai querer votar nele, não me espanto se isso acontecer. Porque, como falou você já, falou para o meu professor Edivan, nada que vier nos surpreende mais. Não é? Mas o que acontece é que a população brasileira não tem o hábito de discutir política, a maturidade política, de falar de política, de aperfeiçoar-se, de ter um olhar diferenciado, um olhar crítico. E não me espanto se por acaso o Moro sair como candidato e a grande mídia e os holofotes então começarem a tomá-lo como principal astro da campanha eleitoral, assim como foi feito com outros nomes já, né? O próprio Collor de Mello, que a gente sabe disso. Né? Então, creio que a cara do Moro sempre foi essa que está aí. Não é? Eu vou usar até uma palavra pesada, um mau caratismo. Para mim está sendo isso. Eu também acredito que para muitos, está se revelando aquilo que muitas outras pessoas já sabiam, já comentavam, já criticavam e já denunciavam. Né? Mas diante de um processo de anestesia política e de miopia política também, criou-se esse fenômeno, entre aspas, do Sérgio Moro como sendo o grande herói do Brasil, aquele que ia acabar com a corrupção. Mas quem tentava fazer uma análise mais friamente, e entender o jogo que o Sérgio Moro fez com a Lava Jato, não significa dizer que ou que está negligenciando e tirando a culpa de todos esses anos que o PT passou no governo fazendo coisas terríveis, fazendo coisas erradas. Uma coisa é o governo do PT, as alianças que Lula fez para se manter no PT e o processo que levou ao impeachment de Dilma, à prisão de Disseu, enfim, toda a cúpula do PT. Outra coisa é você analisar esse ponto aqui agora também do Sérgio Moro. Uma análise não pode excluir a outra. Se você condena uma análise, você não pode absorver a outra. O ponto-chave é esse aqui agora do próprio Sérgio Moro. Então, como é que fica agora a situação de um pretenso candidato à presidência da República quando é exposto essas contradições? E falando em pretenso candidato, saiu uma pesquisa, né, da revista Exame, da IDEA, mostrando aqui alguns números que eu quero passar para vocês, para que a gente possa fazer esses comentários. A gente inicia com o professor Edivan. Professor Edivan, 1.200 pesquisados no Brasil todo, revista Exame, a IDEA. Estimulada, Jair Bolsonaro, 28%, Lula, 16%, Moro, 10%, Ciro Gomes e Luciano Huck, 7%, João Dória, 4%. Em possíveis segundo turno, Jair Bolsonaro, 37%, Ciro Gomes, 36%, Jair Bolsonaro, 36%, Luciano Huck, 32%. Foram os candidatos que mais se aproximaram de Bolsonaro. Então, a gente percebe já um empate técnico, tanto com o Ciro Gomes e tanto com o Luciano Huck. Um outro ponto que eu chamo a atenção também, para que a gente faça análise dessas três situações. Rejeições. Bolsonaro, 43%. Lula, 44% de rejeição. Dória, 25%. Marina, 20%. Ciro Gomes, 17%, e Sérgio Moro, diante da estimulada, é o que, até essa pesquisa, é o que menos tinha rejeição, 16%, mas nas pesquisas não passou de 10%. O que é que a gente pode compreender dessa pesquisa, professor Edmar?
Professor Edivan, se o senhor quiser ligar o som. Isso. Primeiramente, com relação a essa parte da pesquisa em si, é muito cedo para você estabelecer de fato, né, algo para 2022. Tem suas implicações, claro, vai ter muitos daqui, né, para 2022, ainda vão ter mais de 2 anos pela frente. Então, essa pesquisa em si, a gente tem que ter cautela em avaliar, porque situações podem acontecer e modificar isso daqui para 2022. Mas, no contexto atual, o que eu observo essa presença de Bolsonaro com liderança nas pesquisas, não vejo muita diferença no sentido do que já vem se estabelecendo. Ou seja, a questão da importância agora, a questão econômica que está finalizando agora, veja, até agora, viu? Isso em janeiro e fevereiro não será dessa forma. A questão do auxílio, isso deixou o nome dele em evidência, porque as pessoas ainda eram um pouco, não muito críticas com relação a essa situação em si, né? Transformou isso num aumento do seu prestígio, né? Você tem ainda a presença desse discurso moralista e do discurso dele para manter acesa toda aqueles seus seguidores, e isso, de certa forma, acaba influenciando. Não deixa de não ter também influência o antipetismo, que ainda continua forte de qualquer jeito. Isso ainda também influencia. Não tem como ser diferente. Não tem como você, de repente, avaliar uma situação dessa sem você olhar para a questão da polarização em si. E você tem que levar em consideração também que o discurso, a presença religiosa, que é um campo em que ele se sai muito bem, e o campo da segurança, a militarização da política também é um campo que também tem muitas ideias que convergem para essa estrutura de Bolsonaro se apresentar como liderança nas pesquisas. Eu acho que esses pontos devem ser levados em consideração em si, né? E aí, colocando para segundo turno, a presença desses candidatos que pode fazer uma frente maior. E aí você tem tanto o Ciro como o Huck, né? Nessa situação em si. E o que mostra que você já não tem, nesse segundo turno, essa polarização com Lula. Aí você vem para aquela parte, né, de 2018, em que no segundo turno se colocava Ciro como aquele que poderia bater Bolsonaro, por exemplo. Então, ainda continua com um padrão ainda muito parecido. Mas eu acho que esses pontos principais explicam isso. Mas daqui para 2022, a depender de alguns pontos principais. Mas eu diria que a questão pós-pandemia, questão fiscal e economia pode modificar esse cenário, né, nesses 2 anos. A economia vai ser o básico nisso aí. Professor Arquimedes, essa leitura de momento representa o quê? Pesquisa é momento, reflete uma realidade momentânea, né? O professor Devante Feliciano colocou a questão do auxílio emergencial para salvar muita gente na questão da pandemia. Eu creio que reflete uma realidade de momento que me preocupa para 2022. É precoce falar de eleição 22 ainda? Sim, muito precoce. Muita água vai rolar por baixo dessa grande ponte ainda. Mas as coisas começaram a negociarem agora, tá? A eleição municipal desse ano foi o pontapé da eleição de 22, tanto em nível estadual quanto a nível federal. E aí, os números nos mostram, então, que Bolsonaro lidera e trazem de novo o nome de Lula. Eu não sei se eu estou sendo muito radical no que eu vou falar agora, mas eu acho que para que os partidos tidos como esquerda, eles têm que se reinventarem para poderem, então, chegarem a disputar de novo uma eleição com condições de ganhar em nível de presidente da República. Eu acho que o PT não pode mais, no momento, ter a posição de protagonista. Ele não tem condições disso mais. Não é? No momento, não. No máximo, ele tem condição de quê? De compor uma chapa ou de indicar alguém para compor uma chapa, sem exigir muita coisa. Lula é um líder, com certeza, mas hoje não é um nome que vai bater de frente com o Bolsonaro. Estou falando hoje, realidade de hoje. Hoje,
eu creio que as esquerdas têm que se unir em torno de um nome, que aí você falou, Alberes, o nome do Ciro Gomes seria talvez esse nome de esquerda, mas teria que se aproximar do famoso centrão, que cresceu nessas eleições de agora. Tá? Se aliar com o PSD de Kassab, por exemplo, para poder, então, reformular a conjuntura política e poder, então, ter condições de competir em pé de igualdade com o presidente atual para poder, então, reverter o quadro e assumir ou ganhar a eleição presidencial, chegando, então, de novo, as esquerdas tomarem o comando ou assumirem o comando do país. Creio eu que Sérgio Moro não cresce nas pesquisas, creio eu que não cresce. Luciano Huck é um nome de mídia, não tem nenhuma experiência política, não é? E aí tem a questão de São Paulo, minha gente. A eleição passa por São Paulo com certeza e vai passar por Pernambuco também. Em São Paulo a gente tem a questão do Dória, que já foi na pesquisa citado, e a questão do Boulos. O Boulos surge então agora como uma nova liderança consolidada em São Paulo, tá? Então, em Pernambuco, a gente não tem um nome de peso para a presidência da República, mas vai passar negociações para Pernambuco porque aqui temos grandes líderes de partidos e que irão participar de negociações. Então, eu acho que, nesse momento, o PT não é protagonista, o PDT com Ciro Gomes tem que tomar essa frente, tá? Aglutinar os partidos de esquerda sobre o seu nome, é uma negociação muito extensa e difícil de acontecer, a esquerda se unir por um nome só, tá? E chegar mais próximo de alguns partidos do Centrão, para poder, então, retomar o comando do país. Eu creio que é por aí, creio que a economia do país vai sofrer muito, muito, em 21, isso vai dar uma queda muito grande na avaliação do governo atual. Eu vejo essa pesquisa, não vou avançar muito nessa pesquisa, porque vocês já contemplaram também o meu pensamento, mas o que me chama a atenção é a rejeição do Lula e de Bolsonaro. 44 Lula, 43 Bolsonaro. Como as eleições no Brasil não vai se resolver no primeiro turno, essa rejeição ela pode fazer a diferença lá na frente. E a gente tem, 2 anos depois, uma situação que nós tínhamos pré-primeiro turno, que daria a vitória ao segundo turno para Ciro Gomes. E Ciro Gomes volta mais uma vez a aparecer como um candidato competitivo apenas no segundo turno. No primeiro turno, ele fica atrás ainda de Lula e de Moro. Lula, que hoje não pode ser candidato, o Sérgio Moro, que diante dessa contradição agora, deve mexer com os seus números nas próximas pesquisas, mas eu chamo a atenção para vocês com relação a essa rejeição. Temos que ficar de olho nessa rejeição, porque eu acho que hoje, faltando 2 anos para as eleições, essas rejeições elas nos dizem muito mais do que as projeções de primeiro, principalmente em primeiro turno, porque essas rejeições implicam diretamente no segundo turno. E aí, para a gente entrar na reta final da nossa discussão, do nosso bate-papo, vamos para o nosso troféu da semana que nós criamos, troféu Passapano. Por Passapano, devemos entender que são aquelas pessoas que cegamente defendem o seu ídolo, defende o seu político de estimação, assim, de uma forma bem xiita. Não adianta o que ele venha fazer. O meu compromisso vai ser sempre em defender as suas posturas. Então, o troféu Passapano xiita dessa semana, professor Edivan, o senhor entrega a quem? 1 minuto para o nome e a justificativa. Olha, não tem outro nome inicial, né, com relação para começar sobre diversos temas em si, mas a gente vai, né, se limitar a poucos. Mas o nome inicial, para mim, é o vice-presidente Mourão. Ele encarnou esse personagem de uma forma extraordinária. Por exemplo, vou citar apenas três momentos dos vários que já aconteceram. Por exemplo,
Com relação ao discurso de Bolsonaro quando Joe Biden é eleito presidente, aquela questão quando acaba a saliva se resolve com a pólvora em si, ele disse que foi figura de retórica, né, para amenizar as situações. Na questão ambiental, principalmente com o discurso de Bolsonaro na ONU, ele disse que o Brasil sofria com a desinformação e, de certa forma, ele patinou ali concordando com o Bolsonaro. E nessa questão da pandemia, ele está dizendo que ele diz taxativamente que o Brasil lidou muito bem, está lidando muito bem com essa pandemia. Então, ou seja, diante de uma situação dessa, isso para só ficar aqui em 3, né? Diante de uma situação dessa, o troféu ele cai de forma muito bem elaborada para a gente iniciar esse momento. Eu acho que Mourão é exímio passador de pano de um talento incrível. Grande Mourão, primeiro voto para Mourão. Sabendo que isso aqui não é uma votação, isso aqui é aqueles que nós vamos eleger durante a semana. Professor Arquimedes também, de forma bem objetiva e sua justificativa, troféu passa-pano, vai para quem? Faz parte do time do Mourão, o ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes, porque defende de unhas e dentes essa política econômica do atual governo, política nefasta, que a gente sabe disso, né? E tanto é que foi de encontro ao Congresso, quando, na questão do auxílio emergencial, de R$300, o Congresso bateu o pé, ficou em R$600 e ficou por isso mesmo. Então, além de ser desmoralizado algumas vezes, não é? Ele continua enxugando o gelo e passando pano no atual presidente da República, no atual governo. Ok. Eu vou fugir do setor político e eu vou dar o troféu passapano a um ex-Big Brother que hoje se mete a ser comentarista da Jovem Pan, que é um camarada chamado Adreles. É uma aberração. É uma aberração os comentários desse pseudo-jornalista e comentarista político na Jovem Pan. É uma coisa surreal. Não importa o que o governo federal venha fazer, ele está ali de bate pronto para defender. Então ficamos com Mourão, Paulo Guedes